Nação rubro-negra, terceira derrota seguida do Flamengo. Acho que é o pior início do ano do Flamengo. Alguns anos, né? Não vamos nem dizer algumas décadas, mas em alguns anos. O Flamengo, no início desse ano, acumula a terceira derrota seguida. Para três times que começaram a temporada com os seus elencos profissionais. Logicamente que estão no patamar físico acima do Flamengo. Mas isso não é motivo para achar que só isso explica hoje, a derrota de hoje, no caso para o Corinthians. Não, o que explica a derrota de hoje, além do fato do Flamengo estar abaixo fisicamente dos três times que ele perdeu esse ano, né, os três times grandes, vamos dizer assim, é também o fato de que o Flamengo hoje é um time visado por todos os adversários. Todos vão jogar contra o Flamengo com a faca nos dentes, como São Paulo jogou, como o Fluminense jogou, como o Corinthians jogou hoje. O Corinthians hoje competiu de verdade, com a faca nos dentes, disputou cada palmo do campo, deu carrinho, brigou, fez catimba, picotou o jogo quando começou a ganhar, fez cera, que está tudo dentro do script, faz parte do jogo, isso faz parte do jogo, gente. Você picotar o jogo quando está ganhando, com um a mais, ainda mais que do outro lado, você sabe que tem um time superior tecnicamente ao seu, ora, picotar o jogo faz parte do espetáculo, faz parte do jogo, faz parte, pertence ao futebol, como diria o tal Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo hoje não conseguiu ter forças para reagir a essa catimba do Corinthians, que mereceu a vitória, mereceu o título, até porque competiu mais, jogou mais, disputou mais, ganhou as divididas, ganhou as segundas bolas, é importante salientar isso. E o Flamengo, ele não estava com o tesão, com a disposição, com a raça habitual. Não está. O Flamengo ainda está, parece que ainda está em ritmo de férias, parece que está voltando de férias aos poucos. Parece que o elenco do Flamengo ainda não se deu conta de que não só a temporada já começou, como todos os seus adversários virão para ganhar dele. Porque o Flamengo não só é o campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e também ele bate de frente com times de nível internacional, como se mostrou no meio do ano passado na Copa do Mundo de Clubes, e também no final do ano jogando de igual para igual, competindo, buscando, cansado, mas suando a camisa literalmente contra o Paris Saint-Germain, longe, lá no Catar. O Flamengo fez o que esses times que ganharam dele esse ano fizeram. Competiu, brigou, lutou, disputou, quis ganhar. Então o Flamengo, hoje o Flamengo está não só no nível abaixo, como também não está competindo. E aí tem muito dedo do técnico nessa derrota hoje. Aliás, só tem dedo dele hoje, Felipe Luiz, e a derrota está na sua conta. Porque por mais que você queira dar ritmo de jogo, que é necessário, é importante, é fundamental, porque a temporada já começou, óbvio. Então esse time tem que ter ritmo de jogo para poder suportar as partidas. Mas o elenco é grande. Então por mais que você queira dar ritmo de jogo aos principais jogadores, Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, Alexandre, que hoje fez uma partida risível, abaixo da crítica. Alexandre demorou muito tempo para ser substituído pelo Ayrton Lucas. Por mais que o Ayrton Lucas esteja, né, voltando depois de um probleminha de saúde, parece que ele teve, mas não importa. O que acontece é que esses caras são profissionais e têm que ser responsabilizados como tal. O que acontece é que hoje o Alexandre fez uma partida risível, a pior partida dele desde que ele chegou no Flamengo. Foi a pior partida do Felipe Luiz como técnico do Flamengo desde a sua estreia, onde ele errou tudo que ele podia errar, onde ele demorou para fazer as substituições, demorou para tirar o Jorginho, demorou para tirar o Pulgar, demorou para tirar o Pedro, que também fez uma partida risível, ridícula. O Pedro, infelizmente, ele precisa entender que o futebol hoje em dia é doação, é você correr, você suar. Se você não tem esse perfil contigo, você precisa adquirir. Se você não tem esse perfil de lutar, de brigar, de dar carrinho, de correr, como teve um momento ali no ataque do Flamengo, a bola estava sob o poder do Hugo, mas a bola estava no chão, e o Hugo estava na frente do Pedro. O Hugo não estava vendo o Pedro. Se o Pedro desse 3 passos em velocidade, ele poderia alcançar a bola, até porque ele é grande, tem perna grande, poderia dar um toquinho na bola, tirar a bola do controle do Hugo ali, que a bola estava no chão, estava em jogo, portanto, e tentar, pelo menos, criar alguma situação de perigo ali para o Corinthians. Mas o Pedro olhou e não fez nada. Não só nesse momento, teve um outro momento também, com a bola rolando, quando o Flamengo perdeu a segunda bola, que se o Pedro estivesse acompanhando, ele ganharia essa segunda bola. A bola acabou sobrando para um jogador do Corinthians, porque o Pedro estava muito distante, ele demorou a voltar, demorou a recompor. Aquilo que o Rogério Ceni, que eu tenho uma série de críticas a ele, sempre falou
que o Pedro demorava a recompor, inclusive o Felipe Luiz também sempre reclamou isso do Pedro, que ele demora a recompor. O próprio Dorival Júnior já falou isso várias vezes, que o Pedro demorava a recompor. O Pedro continua sendo, pelo visto, infelizmente, essa pessoa. E se você não mudar no futebol de hoje, você acaba ficando no banco. Por melhor finalizador que você seja, porque o Pedro é um excelente finalizador, ele tem uma qualidade técnica absurda, acima da média, mas ele precisa acrescentar raça no jogo dele. Precisa acrescentar determinação, disposição, faca nos dentes no jogo dele. Precisa fazer isso, porque a torcida do Flamengo exige isso do seu jogador. Mais do que ser craque, como o Zico foi, que é o maior de todos da história do Flamengo, o Zico era um cara raçudo. Ele era um cara que ele não corria de dividida. Então, hoje o Flamengo jogou numa rotação abaixo do Corinthians. O Corinthians mereceu a vitória. E o Paquetá, ele entrou, sinceramente, ao meu ver ali, parece que numa situação de desespero ali do Felipe Luiz, sabe? Eu posso estar muito equivocado. O Felipe Luiz é um muito bom técnico, vai aprender muito com a derrota de hoje, com os erros dele de hoje, eu não tenho a menor dúvida disso, porque ele é um cara inteligente, ele é um cara que consegue enxergar onde ele erra e onde ele acerta. Ele é um cara viciado em jogo, viciado em tática, estatística, em números. Precisa ser, para você ser um profissional de alto nível no futebol de hoje, você precisa ser workaholic, se diz, né? Então, ele vai aprender muito, porque hoje ele errou tudo. Ele demorou a fazer substituições. As substituições com o Ayrton Lucas, o De La Cruz, o Cebolinha, que ele botou depois dos 30 do segundo tempo, ele tinha que ter feito com 15, com 12 do segundo tempo. No mínimo, se não no início já do segundo tempo. Porque o Carrascal, foi falado na transmissão, o técnico foi avisado que teria o VAR. Né? Então, muito provavelmente, o Carrascal seria expulso. Se ele estava esperando o VAR revisar a jogada e depois de expulsão do Carrascal, ora, beleza, então o Carrascal foi expulso, mudava imediatamente ali, porque os jogadores do Flamengo estavam cansados em relação aos jogadores do Corinthians. Diga-se de passagem, o Dorival Júnior demorou a fazer substituições no Corinthians. Por quê? Porque ele sabia, ele estava vendo o jogo, estava percebendo que o time dele, com a mais, e mesmo sendo atacado pelo Flamengo como estava sendo no segundo tempo, o time dele estava ganhando na disposição, estava ganhando na imposição física. Várias jogadas ali, teve uma jogada do Memphis Depay, que é um cara forte, mas ele é estatura menor que o Léo Pereira. O Memphis Depay ganhou do Léo Pereira no tronco ali, né? Na ombrada. Ele ainda saiu comemorando, saiu fazendo assim, ó. Significa dizer aquilo ali, aquela expressão corporal, gente, fala muito. Aquela expressão corporal fala muito. Quando você ganha uma jogada do adversário, bota o adversário para fora do campo, no corpo, e faz esse gesto, essa expressão corporal diz muito. Diz que você tá afim pra caralho. Que pra ganhar de você vai ser foda, vai ser difícil. Pra ganhar de você vai ser difícil, vai ter que suar sangue, o cara vai ter que jogar muito. E futebol se joga assim. Eu jogo assim nas minhas peladas. Eu jogo com disposição. Claro, eu sei meter uma bola, sei chutar, com ambas as pernas, sei cabecear, matar no peito. Essas qualidades técnicas que a gente, que a peladeiro tem. Mas se tiver de bola na disposição, eu também consigo fazer isso. E futebol hoje em dia, ele é basicamente isso. Ele não é só estratégia, ele não é só tática. Ele é disposição, porque se você não tiver disposição, meu amigo, sua estratégia, sua tática vai para o espaço. Não adianta. Se você não tiver disposição, vai ocorrer o quê? Como é que você vai desempenhar a estratégia montada pelo técnico se você não tiver disposição para correr? O que faltou ao Flamengo hoje foi isso. O Flamengo hoje perdeu divididas, perdeu primeiras bolas, perdeu segundas bolas, perdeu jogadas divididas dentro da sua própria área, que o Corinthians ganhou, perdeu bolas na entrada da sua área, que o Corinthians ganhou, tudo na dividida. O Mateuzinho, que é um jogador muito limitado tecnicamente, ganhou várias divididas ali na raça do Alexandre, que tecnicamente é muito superior a ele, Mateuzinho, mas ganhou quem tinha mais disposição, quem estava com mais vontade. Essa que é a questão fundamental. É claro, repito, que o Corinthians picotou o jogo, mas picotar o jogo faz parte, gente. Na Libertadores, argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos, todo mundo sabe que faz isso o tempo todo. Os brasileiros também fazem isso o tempo todo. É óbvio que faz parte do jogo. Não dá para você ficar reclamando do juiz, porque inclusive, hoje o Felipe Luiz, ele demonstrou que está tão desequilibrado emocionalmente que ele discutiu até com o juiz, com o quarto árbitro, coisa que normalmente ele não faz. Ele discute com os seus jogadores, ele debate com a sua comissão técnica. Ele fica puto, ele xinga ele mesmo, para si mesmo. Ele não bate boca com o árbitro. Hoje ele mostrou que estava emocionalmente desequilibrado. E tudo que aconteceu hoje, repito, está na conta do Felipe Luiz. Significa que o Felipe Luiz tem que ser mandado embora, tem que ser demitido
e o Flamengo tem que trazer o João Santana, como as pessoas falando aí, trazer o retranqueiro do Tite de novo, o retranqueiro do Mano Menezes, que está lá no Peru, não. Tem que trazer de volta o horroroso Rogério Ceni? Não precisa. Deixa o Felipe Luiz lá, fazer o trabalho dele. O que acontece é o seguinte, agora, eu acho que depois desse choque de hoje, o elenco do Flamengo, ele vai entender, eu acredito que já tenha entendido, que se não igualar na disposição, a temporada vai pro ralo. Logo no início, a temporada vai pro ralo. A Supercopa Rei, ela é um jogo, uma decisão de um jogo só. Acho que ela pode te dar caminhos, te dar alerta para o que você vai enfrentar ao longo dessa temporada, que é gigante. Vai acabar lá em dezembro, por mais que tenha uma Copa do Mundo no meio do caminho. E o Campeonato Brasileiro vai parar. Mesmo assim, muitos jogadores do Flamengo vão disputar a Copa do Mundo. Por exemplo, Pulgar, Dela Cruz, Varela, Arrascaeta. Esses caras, talvez o Danilo, talvez o Ortiz, vão disputar a Copa do Mundo. Fora de outros times, também vão disputar a Copa do Mundo. Mas do Flamengo vão disputar a Copa do Mundo. Significa dizer que eles não vão ter as férias, a intertemporada ali do meio do ano. Não vão ter. E sabe-se lá em que condições físicas eles vão retornar após a Copa do Mundo. Né? E se o Uruguai chegar até a final da Copa? Vai ficar lá um mês lá. Por exemplo, esses jogadores vão ficar um mês lá. Por exemplo, se a Argentina, se o Rossi for convocado para a Argentina e for o titular do Lionel Scaloni, vai ficar lá um mês. E aí sabe-se lá em que condições ele vai voltar. Então, o Flamengo, a sua comissão técnica, acredito que hoje, e eu falei semana passada, no último vídeo, que eu acreditava que hoje o Flamengo jogaria melhor. E jogou melhor do que os jogos anteriores. Mas ainda assim não foi o suficiente para igualar a disposição física dos seus adversários. Mas eu acredito que hoje pode ser o ponto de virada de chave para este elenco entender que se quiser ganhar alguma coisa esse ano, não vai bastar a qualidade técnica, não vai bastar a qualidade tática do seu técnico, o conhecimento tático do seu técnico, que hoje fez uma péssima leitura tática, diga-se de passagem, porque demorou muito tempo para fazer substituições e aí você deu tempo para o inimigo, deu tempo para o adversário, cada vez mais se defender ali, né? Você não criou dificuldade para o seu adversário. E o Paquetá, aquela bola que ele perdeu ali na frente do Hugo, dentro da pequena área, caiu no pé bom dele, no pé esquerdo, ele está até meio desequilibrado. Aquilo ali, quando essas bolas não entram, é fato que o time não vai ganhar. Como aconteceu com o Vitor Roque, por exemplo, ano passado, que ele tinha a bola do empate, assim como aquela bola do Paquetá era a bola do empate, a bola do Vitor Roque era a bola do empate do Palmeiras na final da Libertadores do ano passado. Ali teve o pé do Danilo e a bola foi lá para o espaço. O que aconteceu? O Flamengo campeão. Hoje, Paquetá tinha a bola do empate nos seus pés, só que ele chutou mal, estava ali meio que desequilibrado, a bola foi lá no espaço, o título ficou com o Corinthians. Quando essas bolas assim não entram, eu já até falei isso várias vezes com a minha esposa, porque a gente assiste futebol há muito tempo, então a gente percebe essas nuances, porque fica claro pra gente. Quando essas bolas não entram, é fato que o time não vai ganhar. Dado o recado? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente aí embaixo, estamos juntos sempre. Isso aqui é Flamengo.